Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Escolha Segura, o espaço onde nós mostramos que o seguro pode ser uma ferramenta não só extremamente importante, mas principalmente uma ferramenta para a sua tranquilidade. O seguro existe fundamentalmente para não ser usado. Mas não usar o seguro não quer dizer que você não tenha o seguro e que, se você precisar usar, você pode fazer isso, e em mais de 96% dos casos a seguradora vai te atender da melhor forma possível. Para mostrar isso com mais clareza, hoje nós temos uma única entrevistada, é a Dani, que muito generosamente se propôs a contar a sua história, e a sua história não é uma história, são duas histórias. E isso para mostrar que o seguro atende mesmo quando você diz, puxa vida, será que agora o seguro vai me atender? E o seguro atende. Você pode até ficar surpreso, mas para a seguradora não é surpresa nenhuma, é o negócio dela. O negócio da seguradora é colocar a apólice no mercado, vender a apólice para o segurado, e isto configura toda a operação. Dentro da operação, você pode ter ou não o pagamento de uma indenização no caso de você sofrer um acidente coberto conforme os termos do seu contrato de seguro. Mas vamos parar com essa conversa e vamos conversar com a Dani, que é muito mais interessante, porque os dois casos dela são extremamente curiosos, porque não são casos atípicos. O primeiro pela própria natureza do caso, e o segundo pela forma no tempo em que esse caso aconteceu. Dani, seja muito bem-vinda, é um privilégio ter você aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade e, por favor, conte a sua primeira história, mas conte inteira, conte com aquela graça que você me contou, mostrando o começo, o meio e o fim e como é que essa história acabou. Olá, Antônio. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Falar de seguro é sempre algo meio complexo, né? Eu fui criada de um jeito que o carro não podia sair da loja, da concessionária, sem seguro. Papai fez direitinho e eu continuei fazendo isso na minha vida. Eu vou contar a primeira história, que a primeira história aconteceu há alguns anos atrás. Então, é um espaço-tempo um pouco diferente, quando as informações, né, o acesso às informações era um pouco diferente. 2009, São Paulo, eu estou no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. São Paulo não passava por grandes transtornos climáticos há alguns anos. E, de repente, aconteceu uma grande enchente numa tarde, se eu não me engano, foi um dia 9 de dezembro de 2009. Eu estava no trabalho, meu carro estava estacionado e foi um dos contemplados a ser alagado. Alagado no sentido de eu chegar na rua para buscar, na travessa que eu tinha parado, e o meu carro estar batido, né, encostado num poste, atravessado na rua. Eu pensei, nossa, tentaram roubar meu carro, bateram e deixaram o carro ali. Mas não, ele estava trancado. Foi quando eu entendi que a rua inteira tinha alagado no nível de subir 1 metro de água e baixar. Quando eu fui buscar o carro, já não tinha água na rua, mas quando eu abri a porta, faltaram sair só os peixinhos. Acionei a seguradora, graças a Deus eu tinha seguro. Acionei a seguradora falou, olha, senhora segurada, hoje a gente teve inúmeros casos em São Paulo, então eu não vou conseguir mandar o guincho hoje, mas fique tranquila que amanhã, no primeiro horário, seu carro será guinchado. Eu fiquei super nervosa, porque eu não sabia o que fazer, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Enfim, deixei o carro, lembrando outro espaço-tempo, não existiam aplicativos de carro, mas dei um jeito de ir para casa. No dia seguinte, voltei para o local, a seguradora
sei lá, marcou 10 horas da manhã, realmente por volta das 10 ela chegou com o guincho, guinchou meu carro. Todas as empresas que consertam carro, mecânicas, lojas, enfim, não sei o nome exato, estavam todas cheias de carro, porque São Paulo inteira tinha praticamente alagado. E eles falaram, olha, o conserto do seu carro vai demorar um tempo, mas fique tranquila, nós iremos te avisar. E eu pensei, ah, tá bom, eles vão avisar 5.000 pessoas simultaneamente. E realmente eles avisavam. Eles me ligavam a cada 2, 3 dias para avisar qual era o processo. Se eu quisesse, eu entrava em contato tanto com a seguradora quanto com o local que estava arrumando. Talvez depois de uns 20 dias eu fui retirar o carro. Achei que ele não estava bom ainda, porque tinha molhado o estofado, tinha molhado toda a tapeçaria. A gente está falando de épocas de carros diferentes, que eles eram mais metal, menos plástico. Então, eu senti que estava rolando alguns pontos de ferrugem. E falei, olha, não acho que está bom o suficiente, eu prefiro que vocês troquem de novo todas as tapeçarias e tal. Não aceitei o carro. Achei que teria um problema, não tive o menor problema. A seguradora refez todo o serviço lá na loja. Depois, eu acho que uns 10 dias depois, então, acho que num total foram uns 30 dias sem carro. Na época, eu não tinha contratado carro reserva. Eles me ofertaram um carro reserva por conta da condição, porque 30 dias são muitos dias sem carro, né? Como eu consegui um carro emprestado da minha família, eu optei por não pegar. Vai que aconteceu alguma coisa no carro reserva, né? Sei lá. E depois de 30 dias eu fui buscar esse carro estava ok, dentro do que ele poderia estar, depois de um alagamento muito grande. E daí a gente emenda a segunda história, Antônio. Só que nós vamos esperar um pouco para chegar na segunda história, porque, com certeza, a maioria dos nossos telespectadores não sabe que o seguro cobre alagamento. Pois é. Você não precisa contratar um seguro específico para alagamento. Quando você contrata o seguro compreensivo de veículos, que é aquele chamado seguro total que paga colisão, incêndio e roubo, você tem várias outras garantias, além de colisão, incêndio e roubo, nesse seguro, sem você precisar falar nenhuma palavra que você quer. Então, você tem, em primeiro lugar, cobertura para alagamento. Isso é muito importante para quem tem automóvel em São Paulo, quem tem automóvel em Porto Alegre, quem tem automóvel nas cidades de Santa Catarina, quem tem automóvel em Belo Horizonte, quem tem automóvel no Rio de Janeiro, enfim, quem tem automóvel hoje no Brasil inteiro, a cobertura de alagamento pode ser uma cobertura que vai ficar mais importante do que a cobertura de colisão. Você vai dizer, imagine. Não imagino, eu estou falando extremamente sério. Isso é vocês olharem o que está acontecendo com o tempo no Brasil para você ver que alagamento de automóvel é uma coisa muito séria. Mas o seguro vai além do alagamento. Se caiu uma árvore em cima do seu automóvel, e nessas tempestades, queda de árvore em São Paulo, chover no molhado, caem 100, 200, 300 árvores, tranquilamente, em qualquer ventania um pouco mais forte, e várias delas caem em cima de automóvel. Se essa árvore cair em cima do seu automóvel, a seguradora vai pagar a indenização. Se o seu automóvel sofrer danos causados por granizo, a seguradora vai pagar a indenização. Se o seu automóvel estiver do lado de um muro ou de um imóvel e esse muro ou esse imóvel desmoronar em cima do seu automóvel, a seguradora vai pagar a indenização. E não é garantia acessória, é garantia básica do seguro. Isso está coberto desde o momento que você contrata. Não é como a garantia para espelho retrovisor, a garantia para vidro, que você precisa dizer que você quer e que você paga um prêmio extra. Na garantia básica do seguro de automóvel, cobertura compreensiva, você tem
todas essas garantias que eu acabei de falar. E pasme, as seguradoras pagam, como a Dani colocou muito bem, alguns milhares de automóveis nessas épocas de chuva, nessas épocas de alagamento, sem qualquer tipo de problema. E paga tanto perda total, no caso de você perder o automóvel, como perda parcial, que foi o caso da Dani. No caso da Dani, a Dani ficou brava sem ter razão, mas ao mesmo tempo com toda razão, porque a seguradora fez ela pagar a franquia. A franquia está prevista no contrato, a franquia faz parte do contrato e o segurado paga a franquia quando se trata de uma perda parcial. Quando há uma perda total, o segurado não paga franquia nenhuma. Mas, Dani, vamos emendar a segunda história, que continua na saída da oficina onde você foi tirar o carro depois dele ser consertado em função do alagamento. Exatamente. Fui para a loja, para a mecânica, retirei o carro, falei, ok, estamos certinhos, estou indo para casa. E tem aí uma probabilidade que talvez Antônio saiba, que é de um X% acontece de acidentes quando você está muito próximo da sua residência. E eu fui vítima disso. Dizem que você está se sentindo segura porque está perto de casa, e realmente aconteceu isso. Eu estava numa via de mão dupla, dei seta para a direita, um outro carro estava vindo na via rápida, ele também deu seta para a direita, ou seja, ele ia entrar na rua que eu estava. Só que não. Eu entrei à direita e ele continuou reto. Só que daí, o meu era um carrinho, o dele era um carrão, zero. Ele tinha tirado da concessionária fazia uma semana, véspera de feriado. Óbvio que isso acontece em véspera de feriado. E eu acertei o carro dele em cheio, ele me arrastou, tacou meu carro no muro, no poste, enfim. E daí o que fizemos, Antônio? Acionamos o seguro de novo. Tive muito receio, muito medo que a seguradora achasse bem do esquisito. Porque, inclusive, no alagamento, qual era a minha vontade? Obviamente, por várias razões. Era de que tivesse dado perda total. Primeiro, porque eu não teria todo o ônus do alagamento, porque você perde preço na hora da venda, enfim, tem outras coisas envolvidas. E também porque, como o Antônio bem colocou agora, quando dá perda total, você não paga a franquia. Quando você é parcial, você paga a franquia, e eu tive que pagar. E neste momento, eu tive que pagar pela segunda vez. Mas assim, a seguradora me atendeu, a seguradora não teve nenhum tipo de questionamento. Ela, como Antônio colocou, ela entende que o seguro está lá para ser usado e que a gente deve fazer para isso. E que ninguém deve se constranger de acionar o seguro. Ele tem que existir e você tem que usar. Assim como o seguro-saúde, enfim, seguro de carro, de veículo é a mesma coisa. E uma coisa que a Dani não falou, mas que é muito importante, nesse segundo acidente, na mesma apólice de seguro de automóvel dela, a seguradora pagou 2 carros. Pagou o carro dela e pagou o carro que ela bateu. Então, quando a gente fala da história da Dani, nós estamos falando de 3 indenizações na mesma apólice num prazo de 1 mês. Exatamente, num espaço-tempo super curto. E 3 indenizações caras, porque você consertar um carro que foi tomado pela água é caro. Você tem que tirar os bancos, você tem que tirar toda a tapeçaria, você tem que secar, você tem que resinar o carro para ele continuar sendo a prova de ferrugem, ou pelo menos mais ou menos a prova de ferrugem. Quer dizer, não é um conserto barato. Tanto que, invariavelmente, as seguradoras, até por uma questão de tempo, preferem dar perda total do que consertar o carro numa situação dessas. Mas, além disso, o outro acidente que a Dani teve, como ela mesma contou, ela bateu no outro carro, o outro carro arrastou ela, jogou ela em cima do muro. Quer dizer, nós não estamos falando de uma batidinha de simplesmente amassou meu para-choque e amassou o para-choque dele. Não, amassou muito os 2 carros. E aí eu pediria para a Dani contar um pouco a conversa dela com o
cidadão do outro carro, porque é bastante interessante na medida que ela ficou tranquila porque ela tinha seguro. Sim. A hora que eu bati, obviamente, mulher, na época eu era bem mais nova, uma menina, e era um homem que estava no outro carro, ficou muito bravo, muito irritado. Véspera de feriado, ele falou que ia viajar com a família, que ia ficar sem carro, e a carteirada veio, né? Ele era policial, e foi a primeira coisa que ele me falou. Porque eu sou policial. Eu falei, mas fique tranquilo, moço, eu vou pagar tudo, não precisa ficar nervoso, eu vou acionar meu seguro, provavelmente eles vão pagar, porque eu acabei de acionar, mas eu tenho fé em Deus que eles vão pagar outra indenização. E mais do que isso, eu consegui com que eles liberassem um carro extra, um carro avulso, para que este homem usasse, não para que eu usasse. Eu não precisei usar, eu falei, tá tudo bem, mas eu consegui um carro para que ele usasse esse carro como terceiro. Então, todo mundo acabou bem e feliz e cheio de saúde na história. Pois é, e aí veja a seriedade da seguradora. É pena a gente não poder falar nome de seguradora no Escolha Segura, mas o programa não é para falar sobre marketing ou propaganda de uma companhia ou de outra companhia. O programa é para falar do seguro como um todo e da importância de você ter seguro, porque o seguro funciona e o seguro invariavelmente tem um final feliz, como aconteceu nas duas situações que a Dani se envolveu. O seguro foi tão correto que deu um carro para o terceiro. O carro que a Dani bateu, o proprietário desse carro não ficou a pé, porque a seguradora providenciou um carro para ele enquanto o veículo dele era reparado, enquanto o carro dele era consertado. Isso não é bondade, isso não é gentileza da seguradora. Isso está previsto no contrato de seguro. Seguradora não é boazinha, seguradora não é mazinha. Seguradora é uma companhia que funciona baseada num contrato que traz as condições daquilo que ela vai fazer e daquilo que você, segurado, vai fazer. O contrato de seguro, de acordo com o Código Civil, exige a boa-fé das partes, quer dizer, seguradora e segurado têm que funcionarem de boa-fé. E a boa-fé da seguradora se revela não só no momento que ela contrata o seguro, mas principalmente no momento em que ela atende o pagamento da indenização, que ela atende aquele evento coberto que ela tem que indenizar. Se ela indenizar corretamente, ela está agindo de boa-fé. E a imensa maioria das seguradoras age de boa-fé, tanto que mais de 96% das indenizações pagas no mercado de seguros são pagas sem qualquer discussão, sem qualquer problema. E se nós pegarmos o número de avisos de sinistros que existem no Brasil, se nós incluirmos o seguro-saúde nisso, nós vamos para um número absurdo. São milhões e milhões e milhões e milhões de avisos de sinistro e nós não temos 200 mil ações contra seguradoras no Brasil inteiro. Então, como vocês veem, o seguro funciona e funciona até quando você tem dúvida, e dúvida perfeitamente correta, porque quando você tem um contrato de seguro, você tem um pedaço de papel dizendo que a seguradora vai fazer alguma coisa lá na frente e a seguradora pode ficar irritada porque ela acabou de fazer essa coisa e vai ter que fazer de novo, só que multiplicada por 2, porque ela vai ter que pagar a indenização de 2 automóveis. Quer dizer, a seguradora paga. E a seguradora paga, volto a dizer, não porque ela é boazinha, mas porque ela é uma empresa profissional estruturada para fazer esse pagamento. Quando uma seguradora paga uma indenização, ela não está perdendo dinheiro. Ela está cumprindo a obrigação dela. Uma fábrica de geladeira vende geladeira. Uma seguradora paga indenização. E é isso, e é assim que isso funciona. Eu queria agradecer muito a Dani ter participado desse programa, que passou muito rapidamente. Dani, foram 20 minutos assim,
porque as suas duas histórias foram muito interessantes e você contou as duas histórias com muita graça, com muito jeito. Então, por favor, suas considerações finais. Obrigada, Antônio. E, pessoal, façam seguro. Não deixem de tirar o carro da loja, da concessionária, da compra one-on-one, quando você compra particular. Tenham seguro. É muito, muito, muito importante. E hoje existem diversos no mercado para atender todas as classes, todos os bolsos, todas as opções, mas não deixem de ter o seguro. Obrigada pelo convite, Antônio. Dani, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo, foi um programa muito gostoso de ser feito. E você que está nos assistindo, eu espero te encontrar no próximo Escolha Segura. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.